A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou o presbítero Fabiano e eu quero te ensinar 7 passos para você pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Tem muita gente que tem essa dúvida e tem esse medo de pregar pela primeira vez. Isso é comum. Eu também já tive muito medo quando eu comecei a pregar. Eu tremia, esquecia palavras. Por isso que eu te trago hoje 7 dicas muito importantes no passo a passo, como você preparar o seu sermão e como você vai pregar a palavra de Deus sem nenhuma dificuldade. Então pode ficar tranquilo, tranquila, você aí, meu irmão, minha irmã, meu jovem que está vendo esse vídeo agora. Eu quero só te fazer um pedido. Eu vou trazer muito conteúdo aqui para vocês, totalmente gratuito. Então eu quero te pedir o quê? Para você se inscrever no canal e ativar as notificações, para estar sempre por dentro dos novos vídeos, tá bom? Então vamos começar então a nossa aula. É muito importante que você preste bastante atenção. Se possível, pegue uma caneta, um papel, para poder ir anotando as dicas. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é para você usar uma Bíblia de versão atual para poder pregar a palavra de Deus. Uma Bíblia atualizada fica muito mais fácil. A leitura ela vai se tornar mais fácil e também mais agradável. Vai ter facilidade do seu entendimento do texto e também do contexto bíblico. Ajudará muito na correção ou na correta interpretação da Bíblia. Haverá melhor assimilação do significado pelos seus ouvintes. Eu vou te indicar aqui pelo menos 4 versões muito boas aí de Bíblia de versão atual, para que você possa estar utilizando ela. Talvez você ainda não comprou a sua Bíblia, você possa até comprar essas Bíblias. Eu vou citar aqui 4 versões muito importantes para você. A NVI, Nova Versão Internacional, é muito boa. Nós temos também a NVT, Nova Versão Transformadora, a 21, que é a Almeida do século 21, e também nós temos a NA, Nova Almeida Atualizada. Essas Bíblias elas irão facilitar muito para você por conta do texto e do contexto atualizado. Fica muito mais fácil o entendimento. Então essa é a primeira dica. Use uma Bíblia de versão atual. Iremos agora para a segunda dica. Escolha um texto de fácil interpretação. Pregar e escolher um texto de difícil interpretação irá dificultar o seu sermão, já que você ainda não tem tanta habilidade em manejar a palavra da verdade. Evite usar textos escatológicos, como o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. Procure textos mais tranquilos. A exemplo disso nós temos os milagres de Jesus, o livro de Salmos. É muito importante que você não caia na armadilha de querer passar para a igreja um texto escatológico, sendo que você ainda não tem totalmente domínio da palavra de Deus. Então, nós sabemos que na Bíblia há textos mais fáceis de se compreender do que outros. E também há textos que exigirão um estudo mais aprofundado para se extrair seu real significado. Diante disso, eu te aconselho que você faça uso das partes bíblicas que são mais fáceis de interpretar e mais simples dos seus ouvintes entender. Vamos citar alguns exemplos aqui. Os textos de Salmos, como eu já disse anteriormente, os milagres e ensinamentos de Jesus nos Evangelhos. Você pregar sobre os Evangelhos, sobre os milagres, os ensinamentos, as parábolas, é bem tranquilo. E também as histórias do Antigo Testamento. Nós temos as histórias dos reis de Israel, os profetas. Acaba sendo um pouco mais fácil para você aí que não tem tanta experiência em pregar a palavra de Deus. Agora eu vou aqui para você para a terceira dica. Monte um esboço. Tem muita gente que é contra montar esboço, mas não precisa, gente. O esboço ele vai funcionar como se fosse um roteiro. Quando a gente vai gravar um vídeo, nós fazemos um roteiro. E na palavra de Deus, para pregar a palavra, também precisa de roteiro. Quando nós vamos dar uma aula, nós fazemos um roteiro. Então, também para pregar a palavra de Deus, precisa de um roteiro, precisa de um esboço, para você ter um norte. Podemos definir o esboço como sendo o esqueleto do sermão. É a estrutura que dará organização à sua mensagem. Se fôssemos comparar a pregação a um edifício, o esboço ele seria as suas colunas e as suas vigas. Então o esboço ele dá organização à sua pregação, o esboço ele vai dar clareza aos seus ensinamentos e pensamentos, colocando todos em ordem. O esboço ele torna a mensagem mais clara aos ouvintes. O esboço pode ser guardado para uma pregação futura. Então, se você faz esboço, é muito interessante você guardar esse esboço, que ele pode ser usado para uma próxima pregação. É uma ferramenta que você vai ter aí.
Então eu vou te mostrar aqui alguns passos para nós montarmos o nosso esboço. Talvez você nunca pregou, nunca montou o esboço, então eu vou te mostrar aqui alguns passos bem importantes. O esboço se constitui de pelo menos 5 partes que devem estar presentes em sua pregação. São elas: o tema, ou seja, o nome, o título da sua mensagem, deve ser coerente com o texto escolhido. Então, jamais você vai colocar o título de uma mensagem e vai pregar sobre outra coisa. O título, ele precisa estar bem coerente com o texto que você escolheu. O texto, onde você baseará a sua pregação. A introdução, o começo da pregação. Toda pregação, queridos, ela precisa ter começo, meio e fim, para que os seus ouvintes possam entender e saber sobre o que você pregou. A introdução da pregação, o corpo da mensagem, o conteúdo da mensagem, onde você levará mais tempo, e a conclusão e as considerações finais. Então é muito importante o seu esboço ele ter todos esses passos. O quarto passo é prepare-se bem. Precisamos nos preparar bem. Por exemplo, se eu for pregar sobre Davi, eu preciso fazer um esboço sobre a vida de Davi, estudar sobre Davi, as fraquezas de Davi, as vitórias de Davi, os fracassos de Davi. Esse é um exemplo. Então, prepare-se bem. Um dia antes de você ministrar a palavra, durma bem, tenha um sono tranquilo. No dia da ministração, evita comer comidas gordurosas, evite tudo isso. Por quê? Porque vai juntar o seu nervosismo e a sua alimentação. Você pode ter diarreia, você pode ter mal-estar. Então, no dia de ministrar a palavra, prefira comer alimentos mais leves do que alimentos gordurosos e pesados. E tome bastante água mesmo. A hidratação é bem importante. Aí no momento da pregação, você não vai ficar engasgando, não vai ficar com a garganta seca, por estar bem hidratado. Outra dica que eu quero te dar é para você manter a calma. Gente, o nervosismo é algo que atrapalha demais. Quando a gente fica nervoso, a gente começa a perder. Ao invés de falar o salve dos irmãos com a paz do Senhor, a gente fala o salve do Senhor com a paz dos irmãos. Às vezes a gente está ministrando de dia, a gente fala boa noite, igreja. Então a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, porque o nervosismo vai fazer a gente passar vergonha. Cabe a você então dominar o seu nervosismo, ou você deixar o nervosismo te dominar. Como já vimos, a primeira atitude para você se sentir com mais confiança nesse momento é se preparar bem. A segunda atitude é respirar fundo, manter a calma. Sim, você é capaz de controlar o seu nervosismo, de dominá-lo e não deixar ele controlar você. E principalmente eu quero te dar uma dica aqui. Faça tudo para não deixar o nervosismo transparecer. Se você estiver nervoso, faça tudo para você não deixar que esse nervosismo venha transparecer para o seu público, para os seus ouvintes. E outra coisa muito importante também é você, no final da pregação, no meio da pregação, jamais falar: os irmãos me perdoem pelo que eu preguei, os irmãos me perdoem porque eu estava meio nervoso. Ou começar a pregação já falando: gente, é a primeira vez que eu estou pregando, então me perdoe as falhas. Não, jamais. Você vai pegar o microfone, como você já tivesse pregado num congresso, em vários lugares, vai estufar o seu peito, olhar para frente e crer em Jesus e fazer a melhor ministração possível. Não deixe o nervosismo te dominar. Ah, e outra coisa, você é capaz porque o Senhor te capacita. Quando nós ministramos aquilo que o Senhor nos deu. Então pode ficar tranquilo e tranquila. Se você leva uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de obediência, não tem como a sua pregação não surgir efeito. Fique tranquilo e fique tranquila. O sexto passo, já estamos chegando quase no finalzinho, tá bom? Não sai do vídeo ainda não. Faça a aplicação do texto na vida dos ouvintes. Isso é muito importante, não esqueça disso, visto que todo texto tem uma interpretação adequada. Deve ter também a devida aplicação para hoje. Então, tudo que você pregar, você precisa fazer essa aplicação da mensagem na vida dos seus ouvintes, daqueles que estão ouvindo a sua ministração. Só para exemplificar, vou citar aqui para você. Se você vai pregar sobre a vitória de Davi, sobre o gigante Golias, e sua confiança no Deus de Israel, não termine sua mensagem dizendo: amém, igreja? Que grande confiança de Davi. Absolutamente não. Você vai fazer com que a vida dos ouvintes esteja nessa pregação, associar a sua pregação à vida daqueles que estavam te ouvindo. Fale da confiança e da grande vitória de Davi, mas aplique o texto aos dias de hoje, dizendo a eles: assim como Deus ajudou a Davi a vencer o gigante, Golias,
Se você confiar nele, ele derrotará os gigantes que te afrontam no dia de hoje, os gigantes que estão sobre a sua vida, os gigantes que te desafiam. Então, coloca essa aplicabilidade na vida dos irmãos. Isto é a aplicação, trazendo textos de 3.000 anos atrás e fazê-lo atual e aplicável nos nossos dias de hoje. É isso que nós precisamos fazer. Agora nós vamos para o último passo. Tenha uma vida de oração. Aqui está o conselho mais importante para você ser bem-sucedido ao pregar pela primeira vez a palavra de Deus. E não apenas ao pregar pela primeira vez, mas aqui está a melhor receita para o sucesso ministerial, uma vida de oração. A Bíblia diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Não fala o período que Daniel orava, mas Deus era constantemente na vida de Daniel. Dessa maneira, estude, prepare um esboço, interprete bem o texto, mas principalmente, ore. Sem oração, sua pregação será apenas um discurso diante de uma multidão, uma palestra comum e sem vida. Mas com a presença da oração, sua pregação será um instrumento de consolo, conforto e também de edificação. E é isso que você deseja, não é mesmo? Ser um instrumento de consolo e de edificação para a igreja, penso eu. Então coloque em prática esse conselho e ore. O famoso avivalista do século XVIII, chamado John Wesley, ele escreveu certa vez: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. É isso mesmo. E esse princípio ainda é válido até hoje no século XXI. Se não for para pregar na unção do Espírito e revestidos de poder e fundamentado numa vida de intimidade com Deus, não seria melhor nem subirmos então no púlpito, no altar. Então eu quero aqui dizer para os irmãos o seguinte: use todos esses passos que eu falei aqui para você a respeito da pregação. Você vai pregar pela primeira vez? Fique tranquilo, não precisa ter medo, não precisa ficar desesperado. Nas primeiras vezes sempre vem o nervosismo mesmo, a insegurança, mas quanto mais você faz, melhor você fica. Então essa é a dica que eu te dou hoje. Eu quero pedir mais uma vez aí, se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho ali do lado e já se inscreva aqui no canal. Siga a gente também lá no Instagram. Nosso Instagram é escola_de_2 vezes tá bom? Segue a gente lá no Instagram, nós estamos com 286.000 seguidores, isso é muito bom. Um grande abraço aí para você do Presbítero Fabiano, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.